Alô, gurizada, eu sou o professor Anderson, professor de Geografia. Que bom que vocês conseguiram concluir essa etapa do simulado, tá certo? Agora vamos à resolução e comentário das questões. Essa questão de número 1, quando ela fala do balançar dos lustres, por exemplo, e a situação que ela te traz ao longo do texto, ela está se referindo a um terremoto, que é uma consequência sentida na superfície terrestre em função de movimentos internos. Por isso a questão correta é a letra A, alívio da tensão geológica, que é uma forma de dispensar energia nos movimentos dos blocos rochosos, que pode se dar por meio de fraturamentos ou falhamentos. Bom, pessoal, essa questão de número 2, ela se refere a algo que nós chamamos de localização flexível. Por isso a questão correta, a opção correta, é a letra E, que vai falar do desenvolvimento e do melhoramento nos meios de comunicação, onde a partir dessa situação, uma mesma empresa pode ter a sua central num determinado local, enquanto que as suas atividades podem se espalhar por outros pontos em busca de vantagens locacionais, tais como isenção fiscal, doação de terrenos, oferta de mão de obra barata e inclusive a flexibilização da legislação ambiental. Bom, pessoal, essa questão de número 3, ela se trata então da vulnerabilidade das sociedades com relação clima-tempo, tá? Por isso, a questão correta está na tua opção de letra A, quando se trata de uma sociedade que tem suas atividades econômicas concentradas principalmente no setor primário. Um exemplo disso é a agricultura e pecuária, em que a produção da agropecuária ela é diretamente ligada e ela está vinculada diretamente à boa saúde climática de um determinado local, à obediência do regime climático de um determinado local. À medida que mesmo fenômenos naturais ou a alteração disso por consequências humanas acaba trazendo modificações no clima, essa é uma atividade, né, o setor primário é diretamente atingido. Por isso, sociedades que mantêm suas atividades voltadas e vinculadas totalmente ao setor primário são mais vulneráveis, tá, às variações climáticas. Bem, pessoal, essa próxima questão, ela vai tratar do modo como a tecnologia e a modernidade atingem o campo, né? E todas as variações e transformações que ao longo da história foram ocasionadas no campo. Tanto naquele primeiro momento no Reino Unido com a primeira Revolução Industrial, as transformações que lá ocorreram, até esse momento mais atual que atinge outros espaços do globo. As transformações que foram ocasionadas no campo, as modificações, uma das principais consequências é o êxodo rural, em que as pessoas se lançam à cidade, né, em busca de melhores condições de vida, não somente também buscando essas condições, mas inclusive por outros fatores que os levam a ser obrigadas, né? Então, por isso a tua opção correta é a letra E, que te mostra pessoas, né, que ela te dá uma ideia de grupos que se lançam à cidade em busca dessas condições de vida, dessa modificação da necessidade de novas condições de vida e acabam, digamos que eles acabam tendo contato com situações muitas vezes precárias, tá? Por isso a opção letra E. Pessoal, essa questão de número 5, ela te mostra, ela desenvolve todo o raciocínio em cima de uma imagem e essa imagem ela mostra, nos primeiros momentos do século XX, trabalhadores atuando ao longo de uma esteira, mostrando uma linha de montagem na produção de uma determinada mercadoria. Por isso ali, no sistema taylorista-fordista, uma das coisas que marca esse sistema de produção fabril é principalmente o trabalho repetitivo e a especialidade de um trabalhador numa única atividade, né? Inclusive gerando uma alienação do trabalhador quando a gente se refere ao longo de todo o processo produtivo. Por isso a letra C, a exploração do trabalho repetitivo, é o que melhor representa a imagem demonstrada na questão. Pessoal, a questão de número 6, quando tu analisa aquele teu texto e o que o autor quer te trazer, ele trata a última linha do texto como globalização perversa, tá? Quando tu pensa nessa ideia da automatização do processo de produção, a inserção de tecnologia numa forma cada vez mais intensa, uma das consequências que nós temos é o desemprego.
né? Aquele que nós chamamos, que nós tratamos como desemprego estrutural, que é a substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Por isso, a letra E, automação dos processos de produção nas fábricas e, como consequência, o desemprego, é o que melhor representa essa ideia, principalmente de Milton Santos, quando ele fala da globalização perversa. Nessa questão de número 7, tu tens inicialmente um gráfico que te mostra o grau de intemperismo em ambientes diferentes conforme a precipitação, né? Conforme o nível de precipitação. Na segunda imagem, aquele mapa vai te mostrar diferentes áreas climáticas do território brasileiro. E ela pede que tu identifique de acordo com o gráfico, tá? Que ele te traz áreas de acordo com o nível de precipitação, em que tu tens um intemperismo muito fraco, fraco, médio e forte. O que ele te pede para identificar a área que está colocada com o intemperismo muito fraco, ocasionado pelo nível baixo de precipitação, está representado principalmente na região do semiárido nordestino, aquela área do sertão. Por isso a letra D, semiárido, melhor representa a questão que busca, que quer que tu diga a área que tem o menor intemperismo conforme o nível de precipitação. Lembrando que o intemperismo ele diz respeito ao desgaste inicial das rochas conforme a ação dos agentes externos do relevo, nesse caso a precipitação. Nessa próxima questão, o gráfico ele te mostra uma redução da taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher. A gente sai de uma realidade em 1940, aproximadamente, em que as mulheres tinham em torno de 6 filhos, para uma realidade que em 2010 a taxa de fecundidade se dá ao entorno de 1,9 filhos por mulher. Tá? Uma das consequências que isso pode nos trazer é a redução, a diminuição do ritmo do crescimento vegetativo. Te lembrando que o crescimento vegetativo ele se dá pela diminuição do número de nascimentos, tá? Pelo número de mortes que se tem em um dado período. Por isso, quanto menos filhos nós tivermos, quanto menor for a taxa de fecundidade, menor vai ser o ritmo de crescimento vegetativo. Tá? Isso não quer dizer que vai ter uma diminuição no crescimento da população. Em números gerais, a população continua crescendo, porém ela vai crescer num ritmo mais lento. Por isso, letra B, a diminuição no ritmo do crescimento vegetativo é a resposta correta. Nessa questão, vem um texto para ti tratando do crescimento urbano, certo? E da forma como ele vai se dando, onde conforme vai crescendo horizontalmente, principalmente as cidades, não necessariamente a gente vai tendo um suporte adequado em quesitos de saúde, lazer e necessidades básicas das pessoas em modo geral. Porém, as áreas onde vai acontecendo o crescimento urbano, ela vai tendo uma valorização muito forte. E quem dita, quem domina essa valorização é principalmente o setor imobiliário. Por isso, a opção de letra A nesse texto da professora Hermínia Maricato, o que melhor representa é a letra A, tá? Que vai te mostrar, aquele texto vai estar te falando do crescimento urbano e principalmente vai se referir aos ditames da especulação imobiliária na urbanização. Nessa questão de número 10, finalizando o nosso simulado, ela vai mostrar para ti um esquema que vai enfatizar as diferentes etapas do ciclo hidrológico, né? Uma das etapas importantes é a transpiração, em que quando a água, o vapor de água ele toma maiores altitudes, ele acaba se resfriando e ele vai se condensar. Em locais onde há uma forte industrialização, esse vapor de água ele pode se condensar ao entorno de partículas de poluição que estão suspensas na atmosfera. Com isso, a precipitação ela vai ocorrer com um pH menos elevado, né? Um pH mais baixo, melhor falando. E além dessa precipitação ácida, vai ocorrer inclusive uma precipitação seca, né? Que partículas que estavam suspensas na atmosfera atingem a superfície. Por isso, quando acontece a chuva ácida ou a precipitação no formato de neve ácida, ou ainda essa precipitação seca, ela acaba atingindo lagos, ela atinge rios e principalmente a vegetação, causando danos ao crescimento e ao desenvolvimento da vegetação. Por isso, a letra A, a redução da flora, é uma das consequências da chuva ácida.